Você sabia que muitas das nossas doenças são psicossomáticas e podem sim serem tratadas e até mesmo curadas? Este é o assunto que a gente vem tratando aqui já há algumas semanas no nosso canal Mente Positiva. Bom dia, eu sou Helene do canal Mente Positiva e hoje eu vou falar um pouquinho sobre alergias e intolerância. Mas antes de começar a falar do assunto, eu gostaria muito que você inscreva-se nele, dá um like aí para gente, clica aí na sinetinha para que você possa receber as nossas notificações, ok? Então, gente, vamos começar então a falar sobre o assunto da alergia, né? As alergias alimentares estão quase sempre presentes desde o nascimento. Deixa de ser uma alergia emocional, as alergias alimentares, eu não vou falar sobre elas, porque elas não são psicossomáticas. Mas existem as intolerâncias alimentares, como o glúten ou o leite, né, lactose, que começam a surgir aí no meio da sua vida, né? E geralmente elas se desenvolvem aí quando adultas. Então, pode ser que seja uma situação temporária, mas aí, para a maioria dessas pessoas que têm problemas de intolerância, há indícios de estado emocional aí que precisa muita atenção, precisa verificar qual foi o gatilho, porque elas foram desencadeadas depois de um tempo, não vieram isso como criança. Então, muito provável que seja um estado emocional por trás de tudo isso. E que a pessoa precisa entender o que fez, o que ela que a levou a ter esse tipo de alergia, de intolerância. Muito provável teve um estresse, uma ansiedade aí no meio do caminho, no trabalho, na escola, enfim, na própria casa, né? Então, que pode ocasionar isso. Mas existem mesmo as alergias emocionais, né? Que recebem esse nome por serem provocadas por grandes fatores aí psicológicos aí no meio, nas quais o sistema imunológico reage como forma de se proteger do nosso corpo. Entre esses principais sintomas aí da alergia emocional estão a ansiedade, né? A depressão, o estresse, olha só quanta coisa que pode sim agravar todas as vezes essas crises, né? Também tem as tosses emocionais, né? Essas tosses se caracterizam por serem tosses altas, secas, e você não consegue dormir à noite porque dá tosse, você acorda para tossir à noite, você não consegue dormir, não tem uma posição, né? Então, isso também é uma característica. Além disso, também tem os quadros de infecção respiratória, olha aí, que a depressão e estresse no trabalho são fatores de risco para essas pessoas, para o surgimento dessa tosse, tá? Como a alergia psicológica é desencadeada? Então, gente, a alergia emocional, ela é estabelecida de maneira muito semelhante da física, tá? Da alergia física, que é o resultado da nossa exposição aí a uma experiência que a gente obteve aí no meio, por algum motivo que desencadeou um forte estresse, uma forte reação emocional aí na gente, tá? Então, gente, todas as vezes que nos expomos a situações, a experiências, a estímulos que nos fazem lembrar, faz nos lembrar inconscientemente, então, dessa experiência, semelhantes, e aí tendemos aí a agir, a reagir excessivamente igual emocionalmente, e aí vem o mecanismo de defesa
parte psicológica que faz com que você fique aí com alergias. E vocês sabem quais são as alergias emocionais, gente? As alergias emocionais são rinite alérgica, bronquite, asma, urticárias, são, na verdade, alergias aí emocionais. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem várias formas de elas se apresentar e as experiências, tá? A primeira coisa é você analisar de onde veio isso. Essa é a primeira coisa. Eu, por exemplo, por muitos anos eu tive uma alergia, eu nem sabia que eu era alérgica. Eu fui descobrir isso na fase adulta, mas eu sempre tinha as mesmas coisas. Quando chegava no inverno no Brasil, eu começava a espirrar, tinha dores de cabeça, uma tosse que não passava, que eu tinha que dormir sentada no sofá. E aí, depois de adulta, eu fui descobrir, eu fui no médico, porque eu tinha reações alérgicas, eu tinha esse tipo de acontecimento todas as vezes no inverno, e eu fui ver o que era, né? E aí que eu fui diagnosticada com quadro de alérgico. Hoje em dia eu entendo porque quando eu era criança, até os 7 anos de idade, eu não tinha essa alergia. Eu passei a ter essa alergia quando eu me mudei da Grécia e que eu fui morar no Brasil. Neste período, eu cheguei no inverno no Brasil. Então, a partir desse momento, tinha tosses. Minha mãe achava estranho, chegou a me levar, inclusive, no médico. O médico, naquela época, falou: ela não tem nada, está tudo certo com ela deve estar nervosa, alguma coisa assim. Mas, na verdade, esse quadro era um quadro de tosse alérgica, e isso foi desencadeado no inverno, porque eu cheguei no Brasil no inverno, porque eu vinha de uma outra cultura, diferente que a do Brasil. Eu era pequena, eu não estava entendendo muita coisa, eu não falava direito português. Então, todas essas coisas foram mexendo comigo emocionalmente. E isso eu trouxe para tudo que é mudança na minha vida. Então, isso é inconsciente, gente. Eu fui descobrir agora, há pouco tempo, sobre, na minha cabeça, da onde veio essas minhas alergias. E que hoje, graças a Deus, estou curada. Porque eu trabalhei a minha mente, eu trabalhei meu inconsciente para que isso desse terminar de vez, porque eu tinha todas as vezes que chegava perto do inverno, estava começando o inverno, eu tinha as mesmas reações, uma tosse seca que não acabava mais, tudo. Existem outras formas de vir esse gatilho, por exemplo, eu conheço pessoas que têm asma, né? E a asma, o gatilho dessa pessoa nada mais foi do que um estresse emocional muito grande que aconteceu quando ela tinha 15 anos. Né? Então, a partir de 15 anos que ela começou a desenvolver asma, ela não tinha antes. E esse estresse que ela teve na vida dela fez com que desencadeasse a asma, a bronquite e todas as coisas alérgicas que ela teve aí no caminho. Então, a pergunta que fica aqui, né, o questionamento, né? Primeiro você precisa entender de onde veio isso, quais foram os seus motivos, qual foi a ansiedade, de que maneira veio esse problema emocional. E aí você tem que sentar e se perguntar como seria a sua vida sem essas alergias, tem? Não seria muito melhor? Procure visualizar isso. Procure ver como seria muito melhor você ficar sem os medicamentos, sem a bombinha. Na PNL, a gente trabalha com as sensações da alergia. E aí a gente desenvolve as técnicas baseadas nessas sensações para que essa pessoa possa se curar de vez das alergias, ou se não curar, pelo menos ameniza boa parte delas. Hoje eu fico por aqui, eu falei um pouquinho de alergias emocionais e intolerâncias, né, e todos os pacotes aí sobre alergia. E aí eu volto quarta-feira para falar com vocês sobre um assunto quente.
eu vou falar sobre depressão, um assunto em alta que muita gente tem hoje em dia. Então, fico por aqui. Uma boa segunda-feira, boa semana para vocês e até quarta-feira, aqui no canal Mente Positiva.